Amados, eu quero conversar com você um pouquinho sobre, seguindo a pregação de Jesus, lá de Mateus capítulo 5, eu quero que você abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 13, e eu vou continuar a minha pregação de 2 semanas atrás, quando eu falei sobre as bem-aventuranças, e conversamos sobre o que Jesus nos recomenda no seu primeiro sermão, na sua primeira pregação, descrita na Bíblia, que é o Sermão da Montanha. Mas ele não encerra nas bem-aventuranças, ele segue, e a próxima fala dele é essa de Mateus capítulo 5, verso 13, a qual ele diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Senhor, nos abençoa nessa noite, que possamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito. Fala conosco. Ministra, Senhor, as nossas vidas, que possamos ser edificados por Ti. Eu te peço, Senhor Jesus, fala conosco, seja o nosso mestre. Queremos aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Fala conosco. Espírito Santo, fala conosco. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você assistiu, seja no YouTube ou presencialmente, há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre as bem-aventuranças. Se não, acessa o YouTube lá e assiste. Se você está assistindo agora pelo YouTube, vai lá e assiste ela antes, lá que é a sequência. Já estou dando uma ajuda para a galera aí do YouTube depois. Mas basicamente o que eu falo nessa pregação, que é Jesus, ele nos recomenda, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre aquele que é abençoado, aquele que é feliz, e ele coloca pelo menos 8 coisas. E a primeira delas que ele diz é, não quero repetir a pregação, mas a primeira coisa que ele diz é: feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que é humilde de espírito. E ele tem uma recompensa, ele ganha algo quando ele se coloca como humilde de espírito. E o que ele ganha, Jesus diz, ele herdará o reino dos céus. E depois ele vai falando de outras coisas, sobre mansidão, sobre ser pacificador, sobre limpo de coração. Ele fala de várias coisas e encerra, e cada uma delas tem, obviamente, o seu benefício. E ele encerra dizendo: bem-aventurados, felizes, abençoados são quando vos perseguirem por causa de mim, pelo meu nome. E a recompensa que você vai receber de vocês será o reino dos céus. Então, ele inicia as bem-aventuranças nos dando como prêmio, como presente, o reino dos céus. E ele encerra as bem-aventuranças nos dando o mesmo prêmio, o mesmo presente, que é o reino dos céus. Quando a gente lê as bem-aventuranças e a gente medita nelas, obviamente que fala da gente, do caráter da gente enquanto cristão, mas ele aparentemente, num primeiro momento, nos dá uma ideia de que nos prepara para habitar no céu, nos prepara para estarmos no céu, nos prepara para ir ao céu, afinal, nós herdaremos o reino dos céus. Então Jesus conta as bem-aventuranças, nos dá o prêmio, nos promete o prêmio, e logo depois ele inicia o próximo verso dizendo assim: mas eu quero dizer um negócio para vocês, vocês são sal da terra. Por mais que vocês vão se preparar para estar nos céus, por mais que vocês vão se preparar para ir morar com Jesus, seja esse céu aonde ele for, nos preparamos para a eternidade. Jesus diz: até lá você tem uma missão, e essa missão é ser sal na terra. Você vai ser influência nesta terra. Enquanto aqui você estiver, você tem uma missão, e essa missão é influenciar, ser sal na terra. Você conseguir salgar, conservar com os valores que você carrega, com a vida que você carrega, você mantém essa terra sem que ela apodreça, sem que ela se torne apodrecida. Você tem uma missão de influenciar nesta geração. A igreja, ao longo de toda a história, ela teve a sua função de influência. Eu sou da época, e quando eu digo eu sou da época, já revela a idade. Tu já se dá conta de que é velho. Mas eu, cara, sou da época, eu me converti em 91, há 30 e poucos anos atrás. E quando eu me converti, quando você dizia sim para Jesus,
naquela época, já estava num processo de transição, estava iniciando um processo de transição, mas naquela época nós ainda sofríamos uma ruptura social. Quando você dizia sim para Jesus, havia uma ruptura social. Você rompia uma barreira e você então era discriminado da sociedade. Você ia para a margem da sociedade, era marginalizado pela sociedade. Afinal, existia um rótulo do crente. O crente, ele era pobre, burro, porque ele era uma pessoa sem cultura, ele era uma pessoa sem educação. Então, nós estávamos falando de uma segmentação da sociedade que tinha várias dificuldades e o evangelho era para essa galera. Então, quando você dizia sou crente, a leitura que as pessoas tinham era de você carregando a Bíblia debaixo do braço, com um cabelão por aqui, sovaco cabeludo, caminhando, indo para a igreja, na frente o homem e a mulher com 84 filhos atrás, pendurado em tudo quanto era canto, indo para a igreja. Esse era o estereótipo que se tinha do crente. E obviamente que não era verdade, obviamente que nem toda pessoa era assim, nós tínhamos pessoas simples, nós tínhamos pessoas incultas, nós tínhamos pessoas iletradas, mas independente disso, nós tínhamos todos os segmentos da sociedade ali envolvidos, e a questão do evangelho não era da classe social, a questão do evangelho era o quanto esse cara foi alcançado pela luz de Cristo, pela transformação, o evangelho transformador, e quanto ela foi perdoada pelo sangue redentor deste Cristo. Era disso que se refere o evangelho. Então, quando nós dizíamos sim para Jesus naquela época, 30 anos atrás, tu era marginalizado da sociedade. E isso era ruim, cara. Era muito ruim. Não era bom isso. Eu não estou olhando isso como coisa boa. Eu não estou olhando isso como algo legal. Era ruim e precisava ser quebrado. E ao longo do tempo, isso foi sendo quebrado. E nós começamos a nos aproximar mais da relação com as pessoas, e elas começaram a olhar para a gente numa outra perspectiva. Hoje já quase que virou moda você dizer que é evangélico, que você participa de alguma comunidade, de algum lugar. E aí eu preciso ainda estar fazendo parte dos que estão mais hypados, assim, aquela comunidade que está mais em alta. Eu preciso dizer, né, que eu faço parte daquela comunidade. E porque virou moda, a coisa ela ficou estilizada. E, cara, ele é muito legal, essa aproximação que a gente tem. Conversava ainda de manhã, depois da pregação, com um rapaz aqui que é membro aqui da igreja, e nós juntos fomos há anos e anos e anos atrás. Trabalhamos com Atletas de Cristo, quando Atletas de Cristo lá atrás estava iniciando, e ele era o líder dos Atletas de Cristo, eu era o capelão. Quando nós começamos a entrar, conversar com jogadores, a entrar em estádios, a acessar vestiários, a conversar com essa galera, que era um ambiente complicado, um antro difícil, e de repente a gente começa a alcançar essas pessoas que não eram alcançadas antes, que o evangelho não chegava até elas. A gente conseguiu, através dos Atletas de Cristo, conseguir ter acesso e começar a alcançar um público que não se alcançava. Foi muito legal isso tudo. Começamos a ver artistas se converterem, né, de emissoras importantes do país, essas pessoas tendo encontros com Jesus e se convertendo, e começamos a ver o evangelho se espalhar. E isso foi muito legal, cara. Ao mesmo tempo, nós vimos uma diluição desse evangelho ao longo de todo esse processo. À medida que a gente foi caminhando para nos aproximarmos das pessoas, ocorreu um processo de diluição. Hoje, quando tu diz eu sou cristão, ele não significa tanto ou quase nada comparado a anos atrás. Quando você dizia anos atrás, eu sou cristão, atrelado a isso, se falava de uma pessoa de caráter, uma pessoa que tinha uma boa índole, uma pessoa que tinha uma conduta que era condizente com a sua fé. Hoje, não mais. Hoje, quando eu vou num hotel, as pessoas perguntam qual é a tua profissão, eu não sei se eu digo. Porque ficou muito estigmatizado isso. Aí tu diz, sou pastor, o cara te olha assim, tipo, porque ficou estigmatizado. Eu não estou dizendo que nós temos que voltar para cá. Eu não estou dizendo que nós temos que colocar rótulos, e agora nós vamos começar a nos vestir e arrumar, e para fazer com que de fato nós venhamos a ser totalmente distintos e diferentes. Não é disso que eu estou falando. Mas naquela época aqui, mesmo que muitas das coisas que nós dizíamos, que nós não podíamos
ser contaminado com o mundo, e que eram coisas ridículas. Eu lembro da época que a gente tinha, não, cara, não podemos deixar o mundo entrar na igreja, nós ficamos aqui, nós éramos separados, nós realmente éramos distintos, então o mundo não pode entrar na igreja. O que é o mundo? É a bateria, aí a bateria não pode entrar no culto. Aí não tinha bateria, aí daqui a pouco entrou a bateria, aí daqui a pouco guitarra pode, mas não pode ter distorção, se distorcer na guitarra não pode, aí é ruim. Então guitarra pode sem distorção. Eram umas coisas ridículas, troço idiota. Nós ficávamos falando sobre roupa, ficávamos falando sobre assuntos que não faz sentido algum disso. Mas mesmo que naquela época se falava de coisas que faziam sentido algum, tinha uma distinção. Ou você era crente, ou você não era crente. Pecado existia sempre. Pecado existiu na igreja primitiva. Na igreja de Corinto, os caras estavam tendo relação com a madrasta. Era um troço ridículo, nojento. Pecado existiu sempre. Mas num senso comum da igreja, existe uma distinção. Quando eu digo sim para Jesus, quando eu digo sim para Jesus, eu entendo que, cara, eu morri para o mundo, eu morri para algumas coisas, e eu venho para o Cristo. Nesse afã, nesse anseio de nós podermos chegar a levar a mensagem do Evangelho, ao longo desses 30 anos, eu comecei a ver, e nós podemos ver isso, aqueles que estão há mais tempo na igreja, veem que ocorreu um processo de diluição do Evangelho. Para nós sermos mais palatáveis, mais degustáveis, mais apreciados pelas pessoas, nós fomos diluindo padrões, valores, e de repente, neste processo de diluir padrões e valores, nós perdemos um negócio chamado relevância. Nós perdemos a capacidade de sermos relevantes na sociedade. E Jesus diz o seguinte: vocês são sal da terra. Não é uma escolha, ele não diz assim, se você quiser, é uma missão que eu te dou. Ele não diz, orem para que vocês se tornem. Ele não diz isso. Ele diz, o dia que você disse sim para a fé cristã, você já é sal da terra. É missão sua influenciar. E ele diz, o dia que você perder a capacidade de ser igreja, de ser sal, tu não serve para mais nada, a não ser lançado fora e ser pisado. A igreja do Cristo da sexta-feira, estamos chegando na Páscoa, não só o Cristo do domingo, que é o Cristo que a gente quer, o Cristo da ressurreição, do milagre, o Cristo da bênção, o Cristo da vitória, aquele que concede para nós aquilo que a gente anseia e espera. Isso é maravilhoso, o Cristo do domingo. Mas o Cristo do domingo, ele existe porque existe o Cristo da sexta-feira, o Cristo da morte, da cesta da paixão, da crucificação, da ignomínia, da vergonha, daquele que sofre, que abre mão, que morre para si. Esse Cristo, ele vai ter o Cristo do domingo, mas ele passa pelo Cristo da sexta-feira. Ele passa pela dor, ele passa pelo sofrimento, ele passa por abrir mão de si para viver em favor do outro. É aquele que de braços abertos olha, sendo vituperado, envergonhado, sofrendo, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Esse Cristo, a igreja, o corpo místico desse Cristo, é sal. Ela é sal. Eu não lembro o pregador, ele diz o seguinte, o evangelho ele sofre, eu devia ter pesquisado de novo, eu lembrei e me esqueci de pesquisar agora no intervalo. O evangelho ele sofre uma mutação quando ele sai do Oriente para o Ocidente. No Oriente era um Jesus que nos salvava dos nossos pecados, no Ocidente é um Jesus que nos livra das nossas necessidades. Nós perdemos algo no processo. Nesse processo de caminhar, de aproximar das pessoas, a igreja começou a perder relevância. Eu tenho um amigo, ele é americano, mas ele é naturalizado japonês, ele tem passaporte japonês, ele vive no Japão, ele é o pastor líder da esfera da Ásia do Catch the Fire. E a sede da igreja dele, das igrejas que ele tem, é no Japão. Então a gente conversa de vez em quando, e numa das nossas conversas, a gente conversa sobre muitas coisas, e numa das nossas conversas nós estávamos, e ele é japonês, ele é americano, tu olha para ele assim, aqueles gringo alto, né, bem americano mesmo, mas habita um japonês pequenininho, de olho puxado dentro dele. Ele o bicho é muito japonês, ele fala assim, não, a gente lá, a gente quem? Não, nós os japoneses. Eu digo, que nós japoneses o quê, mano? Olha para ti, mas ele é um japonês, dentro dele, ele é o americano que engoliu, né, o japonês, está lá. E ele diz, cara, nós conversando sobre os desafios da igreja, de pastorear na Ásia, né, de pastorear no Japão e pastorear no Brasil, e aí, na última conversa que a gente teve, ele disse, cara,
os desafios aí de vocês, os nossos, e ele diz, cara, os nossos aqui, é muito difícil tu ganhar um japonês para Jesus, porque o japonês, ele tem na sua cultura algo muito forte, ele tem que quando ele abre mão da sua vida para seguir a Jesus, ele deixa, e a expressão dele, o seu japonismo, a sua forma de viver vida, e tu abre mão disso para seguir a fé. Então não é só uma questão cultural, social, ele está abrindo mão da identidade dele, de quem ele é, enquanto pessoa, daquilo que ele construiu, dos valores ao longo da vida inteira, para ele seguir a fé cristã. Por isso que as igrejas são pequenas, e são poucos cristãos. Ele diz, se tu conhecer alguns japoneses fora do Japão, você vai ver que é muito mais fácil você ganhar um japonês para Jesus fora do Japão, do que dentro do Japão. Porque quando ele sai, ele já teve que aculturar numa outra cultura, ele já teve que, houve um processo de ruptura dentro dele, que ele já fez. Então, para você falar do Evangelho de Cristo, é mais fácil de você alcançar o coração dele. E aí ele diz assim, agora, o dia que ele pula, ele decide sim por Jesus, ele diz, mais de 90% desses japoneses, eles não só não abandonarão a fé, como eles não deixarão a tua igreja, a congregação que ele aceitou Jesus. Porque para ele aquela decisão é algo muito importante, é uma decisão muito profunda que ele fez na vida dele, não foi um negócio assim. E aí ele disse, eu tenho ouvido de vocês, que o pessoal aí troca de igreja, porque o estacionamento não é bom, a cadeira não é boa. Eu digo, acontece um monte. E ele diz, cara, eu não ia conseguir pastorear aí. Eu digo, então, cara, esse é o nosso desafio. Enquanto tu tem esse desafio cultural, tem esse desafio nipônico de alcançar o coração desses japoneses, a gente vive isso, o Ocidente vive isso. Não nós, Brasil, o Ocidente vive isso. A nossa dificuldade é que hoje nós precisamos lidar não com cristãos que amam a Jesus, mas sim com consumidores de culto. Hoje nós lidamos com consumidores de culto. Nós lidamos com pessoas que elas vêm para consumir um produto, um culto. Então elas vêm no culto. Então ela precisa, como consumidora, ela precisa se sentir bem. E cara, falamos aqui sempre, nós vamos dar sempre o nosso melhor. E eu tenho que cuidar para que não soe manipulativo, não quero que soe como se eu estivesse querendo manipular você. Mas assim, cara, se você quiser sair daqui da igreja e congregar em outro lugar, porque o nosso estacionamento é pequeno e é ruim, mano, você é livre para ir e vir sempre que você quiser. Se você quiser trocar de igreja, você é livre para fazê-lo sempre que você quiser. Mas faça isso por motivos corretos. Não faça isso porque a cadeira é melhor, porque o ar-condicionado é melhor, porque sei lá o que é melhor. Não faça isso. Porque você está buscando alguma coisa que não é o Evangelho. Você está consumindo culto. Você não está consumindo a fé cristã. Você não está consumindo a verdade do Evangelho que transforma a nossa vida e que a gente nos dá em favor do outro. Você tem total direito de sair daqui, e eu espero que se você saindo daqui encontre uma igreja melhor. Não vá para uma igreja pior, pelo amor de Deus. Vá para uma igreja melhor, e tem um monte de igreja melhor aí. Então, se for sair, faça isso, mas faça pela razão correta. Não seja um consumidor de culto, pelo amor de Deus. A galera vem para o culto para tirar selfie e posta e diz, está pago, que nem na academia, se tu não posta não cresce, então tu vai e bota, está pago. Aí o cara vem na igreja e posta, e Jesus está pago, e tem um anjo no céu que dá checklist, todos os stories que você posta, e ele diz, deu story, está certo, aí ele vai vir para o céu, ele deu 386 stories no ano, né, tá top. Não, cara, é claro que não, obviamente que eu estou sendo irônico. Assim, deixa eu abrir um parênteses primeiro. Posta stories. E lhes digo por quê. Nós vamos ter batismo agora, semana que vem, no culto das 5, já tem mais de 60 pessoas inscritas para o batismo. Vai ser muito legal. E a maioria das pessoas que chegam para nós, hoje, para batizar, são pessoas que vêm das nossas redes sociais. São pessoas que vêm ou do nosso Instagram, ou do nosso YouTube. Portanto, as redes sociais hoje, elas têm um impacto enorme. E isso é dado estatístico, dentro do meu parênteses, preste atenção. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, as metodologias de evangelismo, a mais eficaz não é evangelismo de rua, nem evangelismo de sinais e maravilhas. O que é muito legal de nós fazermos evangelismo com sinais e maravilhas, de ver pessoas sendo curadas na rua, é um negócio muito doido, né? Caça ao tesouro, profético, muito massa. Mas, estatisticamente,
o que mais ganha pessoas para Jesus é você falar para o seu amigo. É ter alguém que confia em você, e você chega para ele e diz assim, cara, vai comigo lá na minha igreja, e ele confia em ti, e ele vai contigo para aquela igreja, e ele chega lá, e ele ouve o evangelho, e ele é transformado. Então, às vezes, quando você posta um story, sem querer, você posta um stories, e é o que acontece na maioria das vezes, e você marca a igreja, e as pessoas olham em casa, ela está em casa, cara, tu nem sabe que ela está vendo o teu story, e tu marca ela, posta lá, e marca o story, e aí ela olha assim, e ela talvez está angustiada, está triste, a alma apertada, o coração ruim, e ela olha e diz, cara, o cara vai na igreja, puxa, esse meu amigo vai na igreja, deixa eu ver que igreja que ele vai, ele clica, e ele olha, acessa o nosso perfil, assiste alguma coisa no YouTube, ele diz, cara, eu vou lá naquela igreja, e ele vem, e ele acaba chegando e conhecendo Jesus. Então, segue postando, mas faça isso com a razão correta, faça isso com o objetivo correto, entenda que você veio, cara, não é pelo lugar, pelo ambiente. Anderson, mas vocês têm a adaptação da parede preta. Mas é a galera do telão de LED, vocês estão querendo se conformar com o mundo. Não, mano, a gente não quer nada. Tudo que tu está vendo aqui é apenas uma linguagem. Tudo que tu está vendo é forma de comunicação. É só forma de comunicação. É o jeito que a gente quer comunicar. O que a gente quer ser hoje é contemporâneo na forma de comunicar. O que a gente não pode perder é a essência da mensagem. A gente não pode perder a essência da mensagem. Nós precisamos ser contemporâneos em comunicar. A gente não pode estar 50 anos atrasados na comunicação. Nós aqui falando uma coisa e vocês tudo aí embaixo entendendo outra coisa, porque vocês estão vivendo uma outra realidade de comunicação. Eu preciso conversar contigo e tu me entender o que eu estou falando. Por isso que tudo que você vê, seja luz, telão, tal, a minha forma de dizer, a forma que eu comunico, ou nós aqui que comunicamos, o nosso jeito de falar tem um objetivo, falar contigo. Alcançar o teu coração. O que a gente não pode é perder a essência da nossa mensagem. O que a gente não pode é diluir o evangelho, porque o dia que o evangelho, a igreja, ela se tornar insípida, ela não for sal, ela não ter a capacidade de salgar, ela deixou de ter razão de existir. E Jesus diz, lançar para alguma coisa, ser pego e lançado fora. Então, cara, a nossa missão, mano, é ser sal, é viver essa realidade dentro da gente com intensidade, não externamente. Ela vai, cara, expressar externamente, não tem como, ela vai, aquilo que a gente vive dentro, ela vai ter características fora. O que a gente não pode é ser farisaico, o que a gente não pode é começar de fora para dentro, o que a gente não pode é tentar aparentar alguma coisa e não viver. É isso que Jesus está dizendo, cara, é uma essência que caminha dentro da gente, por isso que ele inicia com as bem-aventuranças. Ele não está falando de estilo, ele não está falando de formato, ele não está falando de exterior, ele está falando de quem você é como indivíduo. Aqui dentro, você é humilde de espírito, você é manso, você é um pacificador, você é limpo de coração. Ele está falando de quem nós somos aqui dentro, e é aqui que nós cuidamos, é aqui que nós lidamos, e nesse processo de lidar com as coisas aqui, ele diz, agora vocês têm uma missão, vocês vão influenciar o mundo. Vocês vão influenciar as pessoas que estão ao teu redor. Vocês vão conectar com pessoas e influenciar aqueles que estão ao redor. E aí ele segue e diz assim, e vocês são luz do mundo. Igualmente, ele não diz, esforcem-se para ser. Um dia, quem sabe, vocês serão. Escolham ser, ele diz, vocês já são. Vocês são luz do mundo. O dia que você disse sim para Jesus, já era, mano. Você é. Você é luz. Então não tem eu estou sendo. Não, você é. Existe, obviamente, o processo do cara que está se convertendo. Ele é um simpatizante, ele ainda não se converteu, ele ainda não foi transformado. Beleza, eu entendo esse processo. Eu entendo que, às vezes, as pessoas elas estão num processo, até que, de fato, ela tenha um encontro. Algumas demoram mais, outras demoram menos. Eu entendo este processo. Mas uma vez que você, cara, disse sim para Jesus, mano, é sim para Jesus. E enquanto você não disser sim para Jesus, você está no processo, porque tem gente que gosta do processo. Ela está há 38 anos no processo. Ela é um simpatizante, ela gosta do ambiente, ela gosta do lugar, ela gosta da fala, ela gosta da galera, o pessoal é legal. Pessoal, esses dias me disseram, cara, eu fiquei impressionado que na igreja de vocês tem gente bonita. Eu fiquei pensando, onde é que ele está indo esse cara, será, né? Com certeza não foi por mim que ele falou esse troço, né? Fiquem lisonjeados vocês. O pessoal gosta da galera, gosta do ambiente. Enquanto você não disser sim, você não está. Não existe
Ou você está? Então, quando não disser, cara, eu estou, não está. E quando você disser, eu estou, você está. E está, cara. E está para viver o Evangelho, para ser luz. E a luz que nós somos não é a luz que nós produzimos, é o Cristo que brilha em nós, porque a gente não tem luz própria. É o Cristo que resplandece em nós. É a luz do Cristo, da justiça, que brilha sobre nós e que resplandece. E Jesus diz assim, e você não pega a cidade e esconde ela, você coloca ela sobre o monte. Você não pega uma luz e coloca ela, ilumina uma cidade, né, e coloca sobre o monte. Você não pega uma luz e coloca debaixo da mesa. Você coloca em cima para que ilumine toda a casa. A ideia da luz é que ela brilhe, ilumine, que ela apareça. Que as pessoas vejam e consigam identificar. Ali é sal, ali é luz. Tem algo ali naquela pessoa. Não porque eu quero aparentar ser, porque eu vou de novo, vai ser uma justiça farisaica. Mas que seja de dentro para fora. Quando eu trabalho de dentro para fora, o Cristo trabalha em mim, Ele resplandece, o que as pessoas vão ver é o Cristo. Nós vemos duas razões, talvez, de por que às vezes a nossa luz não brilha. Podíamos ter mais, mas duas. A primeira delas é que às vezes nós temos vergonha de expor a nossa fala. Nós temos vergonha de dizer aquilo que nós vivemos, as verdades que nós vivemos, e não anunciando e gritando de qualquer jeito essas verdades. Não é disso que eu estou falando. É de nós, de fato, podermos ser quem nós somos. Eu não estou dizendo agora que a gente vai virar um cristão chato, que fica falando toda hora. Eu conversava com a nossa galera de um exemplo que eu ouvi, de uma pregação um dia, de um pastor, que ele falava sobre o sal, falando justamente sobre esse texto do sal. Ele disse assim, quando você faz uma comida e você não coloca sal nessa comida, quando a gente come, a gente diz assim, puxa, que comida sem sal. Quando a gente faz uma comida e coloca muito sal na comida, e quando você come, nossa, que salgada essa comida. Mas quando você faz uma comida e coloca a quantidade de sal correta, o que a gente diz é, nossa, que saborosa essa comida. Quando a medida de sal está correta, o que aparece é o sabor da comida. Quando a gente é crente xoxo, aquele crente que boca murcha, aquele crente, cara, que não, né? As pessoas dizem, cara, que coisa tosca esse cara. Quando é aquele crente chato, cara, que fica incomodando toda hora, tentando empurrar goela abaixo, tudo, a gente, nossa, que crente chato. Mas quando a gente consegue ser a boa medida, o que aparece é o Cristo que habita dentro da gente. O que aparece é o Jesus que está conosco. A luz do Cristo que brilha dentro de nós. E é interessante porque Jesus diz assim, quando a gente coloca a luz sobre a mesa, todos vão ver. E aí ele encerra essa parte da sua pregação, esse contexto que ele está falando, conectado, obviamente, às bem-aventuranças, ele diz assim, e sejam conhecidas diante dos homens as suas boas obras, para que o vosso Pai, que está nos céus, seja glorificado. Olha o que Jesus diz, que o mundo conheça as tuas boas obras, que o mundo veja as boas obras que você vive, o sal que habita em você, a luz do Cristo que habita dentro de você, que o mundo veja essa luz, as tuas boas obras que são reproduzidas a partir deste encontro que tu teve com esse Cristo. E o teu Pai, que está nos céus, vai ser glorificado. É engraçado, cara, porque na mesma pregação do Sermão da Montanha, Jesus, ele, mais lá para frente, a partir do capítulo 6, isso aqui está no capítulo 5, a partir do capítulo 6, ele diz assim, aquilo que você fizer com a mão direita, que a esquerda não saiba, errei a mão. Poxa, eu critico a Miriam e errei a mão. Você entendeu? De repente, vocês olhando daí, acharam que não, eu fiz para vocês. Não, errei a mão. O que uma mão faz, o que a outra não veja. Vai jejuar, não fica assim, estou jejuando, faz 7 dias que eu não como. Jesus diz, não, cara, lava o teu rosto, fica bem, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Então, como é que funciona esse negócio? Como é que funciona essa coisa do
Tá bom, lá no capítulo 5 tu diz que o mundo precisa conhecer as nossas boas obras para que o Pai seja glorificado no céu. No capítulo 6 tu diz que uma mão fizer, a outra não saiba o que ela fez, e agora eu faço o que eu fiquei desse negócio? Eu anuncio para os outros, eu fico quietinho. Eu digo porque eu estou fazendo, eu não falo nada do que eu estou fazendo, não entendi nada. Jesus aqui, vou para onde? Na fala de Jesus, no capítulo 5, quando ele diz assim: sejam conhecidas diante dos homens as vossas obras. E uma vez, quando eles reconhecerem as obras, quem vai ser glorificado vai ser o vosso Pai que está nos céus. Portanto, nunca faça para você, nunca faça para que você apareça. Sempre que você fizer o que fizer, que não é a sua placa de igreja, não é o seu pastor, não é a sua igreja, não é você, mas é o Pai que está nos céus, que deve de ser glorificado. Quando eles olharem e verem aquilo que a gente faz, e precisamos anunciar aquilo que nós fazemos, não por nós, mas a forma que nós fizermos, glorificado seja o nosso Deus. Que as pessoas olhem e digam: puxa vida, cara, eu conheço uma igreja que é uma galera, cara, apaixonada por Jesus, e que ela se esforça demais para poder corresponder com a expectativa dos céus, e lá nós vemos eles se esforçando para que o céu venha e invada a terra. Lá nós vemos uma galera que está buscando, cara, caminhar perto do Senhor, viver próximo do Senhor, e nós vemos aquilo que eles fazem, tentando se aproximar do Evangelho do Cristo. Glória a Deus. Que a nossa luz brilhe diante dos homens. Que eles possam olhar para nós, cara, e por mais próximo que nós venhamos a estar das pessoas, por mais próximo que nós venhamos a chegar de qualquer segmento da sociedade, e que precisamos ir ao encontro, e como Paulo, nos fazer de louco para ganhar os loucos. Por mais tosco que a gente venha a ser para alcançar alguém, que nesse processo nós não venhamos a diluir em nada a mensagem e nem quem somos. Que nós não venhamos a baixar padrões de valores, que nós não venhamos a baixar padrões de caráter. Isso, cara, nós precisamos seguir adiante, porque o dia que a igreja perder o seu valor de igreja, ela não tem razão de continuar existindo. O meu anseio, em nós enquanto comunidade, em especial nós que estamos no Ocidente, que vivemos a igreja desse ambiente de consumidores de culto, que não é só no Brasil isso, é um problema na América, Europa, enfim, toda essa parte mais ocidental do mundo. Hoje a galera, com a mentalidade de consumidor, ela tem se aproximado do Evangelho dessa forma. Que nós possamos agarrar a verdade do Cristo e viver a verdade do Cristo, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Jesus nos chama. Na nossa jornada, na nossa caminhada com Ele, Ele nos denomina sal da terra e luz do mundo. Nós não podemos nos tornar irrelevantes. Nós não podemos nos tornar irrelevantes. De novo, o pecado sempre existiu na igreja. Desde a igreja primitiva, o pecado sempre existiu na igreja. Nós só não podemos banalizar. Nós não podemos banalizar.
Conversando esses dias, um tempo atrás, com um pastor amigo meu, ele disse: sabe aquela denominação tal? Digo, sei. Cara, é muito comum os pastores traírem as suas esposas. E eu falei para ele assim, com lágrimas nos olhos, eu disse: cara, não pode ser comum. Nunca pode ser comum. A gente não pode tratar isso como comum, porque não é e nunca vai ser. Pode ser um hábito constante, mas não é comum. Isso continua uma aberração e nós precisamos bater no peito e chorar o nosso pecado como igreja e dizer: não, cara, a gente não vai para esse caminho, a gente não vai nessa direção, nós não vamos caminhar nesse lugar, nós não vamos para lá. Nós permaneceremos firmes, porque o dia que nós perdermos a relevância, o dia que nós perdermos a capacidade de salgar e de preservar com valores, com princípios, de conservar para que não apodreça, para que o mundo não apodreça, o dia que nós perdermos essa capacidade, não tem o porquê de nós estarmos aqui. Só que isso passa de cada um de nós, cara. É meu, é seu, é nosso. É a nossa jornada. É a nossa jornada. É minha, é sua. E nós aqui temos uma função de influenciar, cara. Mas a tomada de decisão, ela é sua. De bater no peito e dizer: Senhor, me ajuda a corresponder com isso. Feche teus olhos. Comece a orar. Comece a conversar com o teu Deus. Comece a falar com Ele. Converse. Converse com Jesus. E eu preciso dizer para você que nesse tema de sermos sal da terra e luz do mundo, todos nós que estamos aqui e toda a galera que nos acompanha na internet, cara, tem alguma coisa que nós precisamos lidar. Tem alguma coisa que nós precisamos trabalhar. Tem alguma coisa que nós precisamos chorar e bater no peito e dizer: Senhor, me perdoa, porque, Senhor, em algum momento eu abracei a religião, a religiosidade, nos perdoa. Jesus, falando com os discípulos, ele diz que jeitosamente a gente vai trocando a verdade do Evangelho pela religião. E eu me dou conta de que às vezes são ações simples, cara. Quando a gente passa mais tempo preocupado com que roupa a gente vai botar, com que look que a gente está, o quanto a gente está bonito para vir para o culto, do que preparar da verdade o nosso espírito para se conectar com Deus, provavelmente a gente começou a viver uma vida de religiosidade. Quando a gente está mais preocupado com a aparência, com a cor, com o jeito, do que com a essência daquilo que sai do altar, provavelmente eu comecei a viver uma vida de religiosidade. A gente começa a fazer caminhos, cara, e substituir a essência de o porquê a gente faz o que faz. E ali o nosso coração precisa ser ajustado, centrado em Cristo. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, pedindo ajuda no Senhor a correspondermos com as expectativas dos céus. Quando, Senhor, Tu fundaste a igreja e disseste que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, que sejamos, Senhor, essa igreja relevante, uma igreja, Senhor, que chuta as portas do inferno, os portões do inferno, para que venha e entre o Rei da Glória. Senhor, que sejamos uma igreja que vive a verdade na sua essência, de dentro para fora. Senhor, que possamos ser uma comunidade de fé que Te ama acima de todas as coisas, que Te valoriza acima de qualquer coisa. Que sejamos, Senhor, pessoas que não vendem os Seus princípios. Que sejamos cristãos que não diluem a sua fé na relação com o outro. Senhor, ajuda-nos nessa jornada. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada, e perdoa-nos das vezes, Senhor, que nós barganhamos, das vezes que nós negociamos a nossa fé por benefícios, por oportunidades. Perdoa as vezes, Senhor, que nós diluímos os nossos princípios e valores
acreditando que o final nos beneficiaria. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque nós não queremos ser um sal insípido. Nós não queremos perder a capacidade, Senhor, de salgar e de influenciar. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos íntegros na nossa jornada e na nossa caminhada contigo. Derrama, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas. Derrama do teu perdão sobre nós. E transforma-nos, eu te peço. Em nome de Jesus.